esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá a minha parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes dava. Então caiu em si e lhe disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que
que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ficar sentado. Eu não sei se vocês concordam comigo, porque cada um tem, né, um gosto para as coisas e uma maneira de ver as coisas acontecerem, mas eu, na minha opinião, na minha singela opinião, eu acho que é uma das mais belas parábolas do Evangelho. Muito, muito bem escrita e muito atual. Nós conhecemos essa parábola com o título O Filho Pródigo, ou o Filho Arrependido, o Filho que volta, o Filho Reconciliado. Então, a gente pode dar vários títulos para essa parábola. Mas será que é só isso? É só o tema só sobre o filho pródigo? Não teria um outro olhar? Não poderíamos dizer que pode também ser chamado a parábola do pai misericordioso, do pai que por amar demais não faz nenhum condicionamento para receber de volta. Porque não é fácil para o pai, para a mãe, né, aceitar o filho de volta, a filha de volta, sem exigir dele ou dela um jeito diferente de viver, uma maneira diferente de viver. Não é? E geralmente as nossas relações, elas são todas elas pautadas por condições. Né? A gente vê relações entre pais e filhos que o pai não exige nada do filho. Né? Aceita o filho como ele é, abraça o filho, acolhe o filho. Mas existem outros relacionamentos entre pais e filhos que há muitas condicionantes. Se você não é desse jeito, você não é o meu filho. Não é? Ou se você, pai, não é desse jeito, você não é o meu pai ideal, o pai que eu preciso. Então, na parábola, dentre essas 3 parábolas que hoje o Evangelho de Lucas nos traz, sobretudo essa parábola do pai misericordioso é uma aula, não é, de como a gente precisa compreender o amor de Deus. Uma mãe ontem veio falar comigo, eu perguntei para ela, porque por ser amigo a gente sabe o que está passando, né? Na relação mãe, família, pais e filhos. Eu perguntei, está tudo bem? Ela disse assim, pai, poderia estar melhor, não é? Poderia estar melhor, mas está menos ruim do que antes, né? E veja, quando a mãe diz que poderia estar melhor, porque esperava da filha que ela retornasse à casa, né, com mais gratidão, com mais generosidade e mudada, transformada, convertida. Né? Mas na verdade não foi assim. Continua tendo as mesmas atitudes de antes.
Aí, eu disse, e agora? O que é preciso fazer? Ela disse para mim, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, rezando a Deus, né, que a minha filha permita que Deus toque o coração dela e ela mude o jeito de ser, o jeito dela ser. Mas o meu amor por ela é o mesmo. Então, essa situação faz lembrar de que, mesmo que nós não mereçamos, porque nós não somos dignos, né, nem de uma parte da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Como São Paulo faz essa oração bonita, ele diz, faz uma autoanálise dizendo, como é que eu posso merecer que Deus me ame, que Jesus me acolha e me escolha, sendo eu o pior do ser humano. Eu que perseguia, eu que insultava, eu que matava, né? Eu que difamava os cristãos, e mesmo assim, esse Deus me escolhe. Esse Jesus se revela para mim e derrama na minha vida toda a graça que eu preciso. Então nós não somos merecedores da graça de Deus, mas mesmo assim Deus tem por nós um amor infinito, uma graça tão grande que a gente não consegue mensurar o tamanho dessa graça. A misericórdia desse Deus por nós é tão grande, que a gente se perde na hora de expressar o quanto nós somos amados, o quanto nós somos abençoados por esse Deus. Eu quero voltar novamente para o Evangelho para conversar com vocês um pouquinho sobre a personalidade do filho do irmão mais velho. Evidentemente que o filho mais novo quebrou uma tradição de exigir do pai uma herança ainda com o pai vivo. Naquela época não era permitido isso. A herança só acontecia, a divisão da herança, a partilha dos bens, quando os pais morriam, não é? E o filho mais novo exige do pai ainda ele estando vivo. Eu posso imaginar, naquela tradição judaica, com todos aqueles princípios fortes, firmes de tradição, posso imaginar a dor que não causou com esse filho, né? Porque com essa atitude, o filho estava dizendo, eu quero a minha herança, eu não quero conviver com vocês, eu não quero estar com vocês. De certa maneira, com a atitude desse filho, estava querendo antecipar a morte do pai. Haja vista que a herança só era dividida, os bens só eram compartilhados depois do pai morto e da mãe morta. Eu posso imaginar a dor desse pai. E ele guardou esse sentimento, mas esse sentimento da dor causada pelo filho mais novo não foi barreira, não atrapalhou em nada esse pai de abraçar o filho, de acolher o filho. Veja, às vezes as situações que nós criamos, né, de sentimento, de raiva, de rancor, né, de falta de sensibilidade, de ternura, né, às vezes a gente usa isso como eu não fui mais amável porque eu ainda carrego, né, o ódio dentro de mim, eu não consegui perdoar ainda. Mas isso não é motivo. O pai estava vivendo isso dentro do coração dele, eu acredito, não é? E no entanto ele soube superar tudo isso para acolher o filho, para abraçar o filho. E o pai sabia que o filho fez uma escolha errada, não é? Mas mesmo assim o pai deu a liberdade do filho de fazer a escolha dele. O pai não disse, não filho, não vai não, é? Eu não dou para você a herança, se você quiser ir, você vai, sem nada. Não foi nada disso. O pai fez tudo que o filho mais novo exigiu. Muito bem. Às vezes nós fazemos assim, nós erramos, nós tomamos decisões, né, que estragam a nossa vida, às vezes temos atitudes que estragam a vida do outro, né? Mas isso não é nada, esses erros,
esse pecado, todos esses pecados que cometemos, não é nada do tamanho da misericórdia de Deus. Não quer dizer nada diante de tamanha é a benevolência, a graça de Deus na nossa vida. Diferentemente do outro irmão, do outro filho mais velho, não é? Birrento, rancoroso, maldoso, julgador, prepotente, arrogante e, sobretudo, uma pessoa triste, um jovem triste. Que quando ele volta do campo, já bastante, um pouco perto de casa, ele escuta música e barulho de dança. O criado pergunta ao criado: o que está acontecendo? O criado diz: olha, teu pai mandou no novilho gordo, está fazendo uma festa, um banquete, porque o teu irmão que estava morto voltou a viver, estava perdido e foi encontrado com saúde. Isso não seria suficiente para o irmão dizer: oh, que maravilha, faz tanto tempo que meu irmão foi embora, eu tenho saudade dele. Não foi isso, né? O que ele fez? Esse maldito, né, que nos abandona, que humilha o Senhor, né, vai para longe, o Senhor divide a herança com ele gasta tudo com prostituta, numa vida desenfreada, ele volta e o Senhor acolhe com festa. E o pai tenta justificar: mas filho, esse teu irmão estava perdido, precisamos fazer isso, não é? É a forma que a gente tem, a maneira que a gente tem de resgatar o teu irmão, de dar vida para ele de volta. Ele não aceita. Ele não aceita. Às vezes, nós também não aceitamos. Não aceitamos. Às vezes, nós nos identificamos muito mais, né, com uma atitude grosseira, né, da outra pessoa, com a rispidez da outra pessoa, não é? Com o jeito da outra pessoa de fazer justiça, de julgar, de condenar, do que com o bem. Às vezes nós nos identificamos muito mais com a prática do mal do que com a prática do bem, diante do cenário que nós vemos diante dos nossos olhos. Às vezes nos alegramos muito mais, né, com o mal que o outro comete na vida da outra pessoa do que com o bem. Né? Eu fico pensando assim: olha, isso é tão real, né? Porque há dentro da igreja católicos, eu não estou falando católico, não estou falando protestante, né, com uma lista enorme de questionamento e de julgamento com alguns padres, sobretudo o padre Júlio Lancelotti, né, por estar perto dos pobres, por acolher o morador de rua, por dar comida, e dentre esses católicos diz: esse padre é comunista, esse padre atrapalha a ordem social, esse padre ajuda para que continue tendo pobre, como se o pobre, a miséria, a fome, né, a dor do outro fosse culpa do padre. Então julga a atitude daquele que acolhe o outro com misericórdia. É só um exemplo para a gente entender, né, às vezes, o que está dentro de nós, né, e como que a gente lida com as coisas, com o nosso sentimento. E a gente deveria ter uma atitude como desse pai, de acolher, de amar, de abraçar, de perdoar, de devolver a dignidade, né? Deveria ser uma atitude do pai que não aceita o outro irmão, o outro filho mais velho, condenar o teu irmão. Não fala assim, não tem essas atitudes com o teu irmão. Ele merece o nosso abraço, ele merece, ele necessita do nosso acolhimento. Então, que Deus nos ajude. Amém. Né? Que Deus nos ajude. Que nós tomemos o caminho do bem, do abraço, do perdão, né? Para que só assim nós conseguimos dar para o outro o resgate da sua vida. Só assim nós conseguimos devolver para o outro aquilo que Deus quer que ele tenha naquele momento. Né? Então, para isso é necessário que nós não tenhamos a cabeça dura, o coração de pedra, como diz Deus na primeira leitura do livro do Êxodo com Moisés. Está na hora que o meu ódio, que a minha ira se inflame, e que o meu ódio destrua esse povo, porque esse povo de coração está desvirtuando o meu amor, está desvirtuando a minha graça. Diz até que
Fui eu que autorizei fazer bezerros de metal para ser adorado. Em nome desse Deus. Não foi isso que disse? Esse aqui são os vossos deuses que tirou vocês do sofrimento e da angústia. E não foi os deuses. Foi um único Deus, na tua bondade e no teu amor, que acompanhou o povo na sua trajetória de agonia, de sofrimento, de martírio e de escravidão. Não foi. Às vezes criamos as imagens de Deus para favorecer um grupo, um pensamento, mas não é o próprio Deus. E Moisés dialoga com Deus e diz assim: meu Senhor, o Senhor cuidou desse povo, cuidou de nós tão bem, com poder, com força, com misericórdia. Portanto, não derrame sobre o teu povo a tua ira, a tua cólera. Mesmo, Moisés dizendo, mesmo que alguns mereçam, mas não destrua o povo. Não faça isso. E Deus acolhe a sugestão de Moisés, do profeta, e não faz nada de mal, pelo contrário. Não é? Então é assim que nós devemos nos comportar. Não é? Quando alguém está desejando mal, destruir o teu povo, nós precisamos ser a voz profética para dizer: não faça assim. Não é? Você precisa escolher o que falar e o que fazer para que o nosso povo viva, não é? Para que o povo não tenha fome, para que o povo tenha alegria de viver, para que o povo saiba de que esse Deus é o Deus da misericórdia, o Deus da graça, né? O Deus do resgate, o Deus que devolve a dignidade para a pessoa humana. Essa parábola é belíssima, porque faz um convite para nós, para revermos a nossa forma de pensar, os sentimentos que guardamos dentro de nós, que tipo de coração nós temos, né? Que tipo de comportamento nós temos e expressamos na sociedade de um para com o outro. Amém? Que Deus não nos permita guardar ressentimento, os mesmos sentimentos de maldade, de vingança, de rancor, de ódio, de arrogância, de prepotência daquele irmão mais velho, do filho mais velho. Enciumado. Que na verdade o filho também queria ir embora, mas não teve nem a coragem, né, de sair. Ficou com o pai obrigado, fazendo as coisas obrigado. E não funciona. A nossa fé não cresce. A nossa vida humana não se desenvolve quando nós fazemos alguma coisa obrigado. Obrigado. Deus não nos obriga a nada. Se você for fazer alguma coisa, faça com liberdade, com amor, né? Com o teu coração. Porque nisso sim expressa o quanto você está sintonizado em Deus e Deus está com você. Caso contrário, vai ser só minha cabeça e meu coração, só aquilo que eu quero. Nós como cristãos não podemos viver assim. Nós precisamos viver a nossa vida, a nossa fé e caminhar ouvindo os conselhos de Deus. E que tudo de Deus possa estar conosco nesta caminhada dele. E assim a gente começa a entender verdadeiramente, né, os passos que precisamos dar para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.